Aqui, um, dois. Postura, postura. Fala galera, tudo beleza? Estamos de volta depois de algumas semanas. Para um outro vídeo. E hoje nós vamos esclarecer para vocês o porquê que nós saímos do Japão para a Austrália. Já se foram 4 anos. Sim, 4 anos. E só agora que a gente resolveu abrir um canal. A gente abriu esse canal para poder, incentivar, poder ajudar também aqueles que têm ainda um sonho de poder viver algo diferente, ter uma experiência diferente. É a nossa jornada, nossa experiência. Nós sabemos que cada um vai ter uma experiência diferente e hoje a gente vai falar um pouquinho dos principais motivos e razões que nos levaram a deixar o nosso querido Japão. Então vamos lá. Fique ligado. O primeiro motivo pela qual nós saímos do Japão foi que... Na verdade, eu tinha um sonho de moleque, eu sou do interior de São Paulo, assim, eu fazer um intercâmbio, né? Naquela época ainda eu pensava assim, pô, essa coisa pra rico, deve ser um absurdo, é caro. E era caro, porque quando eu cheguei no Japão, no meu primeiro ano eu tinha 18 anos de idade. E eu cheguei a pesquisar alguns lugares pra fazer um intercâmbio e naquela época, estamos falando de 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás. Era absurdo pra mim, era muito caro e eu falei assim, talvez seja um sonho bem distante que não vou conseguir realizar. E alguns anos depois eu conheci a Carol, nos casamos e quando você sabe, casando, você começa a pensar assim, agora vai ser mais difícil ainda, porque não sou só mais eu. E nós nos casamos, então... Estou me sentindo a culpada do menino não realizar. Não isso, porque... Eu até pensei, comecei a deixar de lado isso e falei assim, porque isso é algo pra... É que vai surgindo novas prioridades. E na minha cabeça, intercâmbio é pra quem é jovem. É pra quem é jovem e, tipo assim, tem uma idade certa e é pra um público certo e é caro. É o que eu pensava no momento. Então eu fui deixando de lado. E acabei não esquecendo, mas tipo assim, já era, passou, foi-se, né? Então tranquilo. Então, foi deixando, mas eu digo que o motivo principal que nós saímos do Japão é porque nós queríamos uma experiência em um país de língua inglesa. O segundo motivo foi que depois que a gente casou, nós casamos em 2012, depois de um ano nós trabalhamos bastante, a gente foi pro Brasil para eu conhecer a família do Joe. Eu só conhecia, no caso, na época, a sua irmã, a Thaís, e o Kaique, o irmão dele, que chegou um pouquinho depois do nosso casamento. Mas os pais do Joe eu não conhecia, então nós fomos até o Brasil para conhecer a família dele. E depois disso nós fomos, em 2016, nós fomos viajar para os Estados Unidos. É aí que realmente a gente teve assim, a experiência de, a nossa primeira viagem internacional. E era um grande sonho do Joe viajar para os Estados Unidos. Que é que a gente volta para a primeira pergunta, Sim. Que no caso, que eu sempre sonhei em fazer o intercâmbio. O país que eu sonhava em ir fazer o intercâmbio era os Estados Unidos. Era os Estados Unidos, verdade. Que eu pensei, já que não deu certo fazer o intercâmbio, por que não pelo menos ir lá e dar um rolê? Né? Passear, conhecer. E aí corremos atrás do visto no Japão, saiu o visto e fomos. Sim. Então esse foi o principal motivo de, falei assim, já que eu não consegui fazer o intercâmbio, eu vou lá, pelo menos conhecer, dar um rolê. E gente, eu nunca tinha ido para outros países, né? Era sempre Japão e Brasil, Brasil e Japão. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu vi assim tudo muito gigante, era algo muito, muito diferente para mim. E então, nós aproveitamos, foi nas nossas férias de dezembro, né? O feriado longo do Japão de dezembro. E voltamos. Aí, no próximo ano, a gente já começou a planejar para onde nós vamos viajar no nosso feriado de dezembro. E isso já em 2017. E aí foi quando a gente combinou, com um casal de amigos nossos lá do Japão, a Lei e o Rafa. Sim. E arrumamos nossa mala e fomos conhecer. São os famosos todinhos, companheiros de aventura. Fomos, dessa vez, para a Europa. Meu Deus. Vamos lá para as Europas. Fomos para a Europa e aí pronto. A mente fez assim, legal. né?
que abriu a mente e Sim. nós começamos a pensar em novas possibilidades, porém, estávamos mais velhos também, mais experientes, vamos dizer assim. Verdade. Então, assim, viajar é legal, você já ouvi várias pessoas dizerem, viajar renova, você troca a roupa da alma, porque é bacana você conhecer uma outra cultura, você conhecer um outro país, e foi muito bacana a experiência, assim, não troco a experiência, porque, cara, foi muito top. Tipo assim, é um investimento, é um dinheiro bem gasto, então eu diria que abriu muito a nossa mente. Nós temos memórias dessas, até hoje, assim, memórias maravilhosas sobre essas viagens que nós fizemos. Principalmente a viagem em Pisa, né? Sim. Sim. E não parou por aí, né? Porque isso foi em 2017, um ano depois que nós tínhamos ido para os Estados Unidos. E em 2018 nós fomos para a Coreia do Sul. Sim, verdade. E aí em 2018 nós pegamos e fomos dessa vez com os nossos amigos, o Igor e o Rick. Hugo Gil. Nós fomos pra Coreia do Sul. Ali pertinho, né? Do Japão, e isso é bacana também. Fomos pra Coreia do Sul, amamos. Muito, muito legal também. Foi muito legal e pensamos, poxa, vivemos tanto tempo no Japão e não tínhamos, poderíamos ter ido antes, né? É verdade. Que é tão 2 pertinho. horinhas de voo ali, Nagoya a Seul, por exemplo. E o terceiro motivo, né, depois de toda essa aventura, foi que depois que você começa a viajar, né, a sua mente começa a abrir, e aí com isso a gente já começou a ficar inconformados com a rotina que a gente levava no Japão, né? Sim, trabalhávamos muito. Sim. E a gente demorava meio que 1 ano para poder fazer aquela viagem acontecer, né? Esse 1 ano acabava sendo um pouquinho, digamos, maçante, mas ao mesmo tempo você ficava anestesiado pelo resultado final, que seria a viagem que estava por vir, né? É verdade. Mas aí, tipo, fazer isso todo ano, uma hora você ia pensar assim, poxa, mas se tornou um novo ciclo, né? A gente trabalha tanto para alcançar aquilo que nós queríamos, que é viajar, mas faltava algo mais, né? Assim, começou a gerar esse incômodo. E foi em 2018, né, que a gente começou a meio que planejar, porque na verdade eu comecei a ter um pouco de crise, assim, um princípio meio que de depressão. Eu ia trabalhar e ficava naquela coisa, meu Deus, o que eu tô fazendo, né, da minha vida? Tipo, todo dia isso, todo dia a mesma coisa. Por mais que eu tenha ido pro Japão desde pequena, desde meus 5 anos, eu sei falar, né, japonês também, mais ou menos assim, mas eu nunca me senti parte da cultura como japonesa. Primeiro que eu não tenho aparência nenhuma, nem de japonesa. Eu sempre fui muito olhada como a gaijin, né, a estrangeira. Então isso era algo que me incomodava muito. Estava bem cansado, eu digo, não fisicamente, mas mais mentalmente. Isso estava me consumindo. Já eram 10 anos no Japão trabalhando ali, e meu serviço não era ruim, para dizer a verdade, assim, não era tão pesado, mas daquela rotina, daquilo que eu estava vivendo, eu estava um pouco já mentalmente desgastado e eu queria algo novo, né? Então foi mais um motivo que nós voltamos a pensar e planejar para que algo diferente e algo novo acontecesse, né? Não ia acontecer algo diferente e novo se nós continuássemos fazendo a mesma coisa todos os dias, né? Então foi quando nós começamos a dar passos diferentes e planejar para viver o novo que nós queríamos ou algo diferente que nós queríamos. E antes disso, até então, por exemplo, esse algo novo, esse algo diferente, aí nós começamos a pesquisar intercâmbio para casal. Naquela época eu pensei assim, se for só um mêsinho vai ser legal, eu acho que eu consigo, porque até então nós estávamos no esquema das viagens, passava 2 semanas em um lugar, 15 dias, 10 dias, né? Então ela estava tranquila, 1 semana, então era tranquilo. Eu pensei assim, vamos tentar fazer 1 mês, né, não sei, 2 meses, quem sabe. E pra onde você foi ver o intercâmbio? E aí já não era mais os Estados Unidos, né, eu falei assim, vou fazer um intercâmbio num país de língua inglesa. Só que, tipo assim, de quebra eu conheço um pouquinho daquele país, daquela cultura. E eu pensei, Inglaterra, daí. Gente, muito sem noção. Era coisa de... Eu não lembro o valor, passar mas 2 meses. Era um valor caro porque era em libras também. Pra passar 2 meses. Era um valor, assim, muito absurdo
quase o valor que nós pagamos para estar aqui, né? Por Nossos equivalente 7 meses de intercâmbio. equivalente a 7 meses. Quando ele me falou, eu falei, o quê? A gente vai deixar tudo aqui, entregar o apartamento, porque a gente, né, tinha os nossos carros, eu tinha meu carro, ele tinha o carro dele, o nosso apartamento, era alugado mais, né? A gente já tinha a nossa casinha. Eu falei, o quê? Largar tudo aqui pra passar 2 meses na Inglaterra. Né? E depois, na verdade, eu falei, não. Esquece. Aí eu cortei, coitado, o sonho do meu Bom, pela segunda vez meu sonho foi jogar no lixo. Então era assim, não é pra acontecer mesmo, acho que não é pra ser, né? E a Carol nunca teve vontade de fazer intercâmbio, então... Verdade. É que eu nunca gostei de inglês, gente, mas eu estou aprendendo a me adaptar, estou aprendendo a gostar, né? Porém, vem aí a terceira chance, a terceira oportunidade, ou a terceira vez que a palavra intercâmbio apareceu na nossa vida, no caso. Sim, né? E dessa vez foi porque em 2018, né, como eu entrei assim um pouco em crise, então sempre a gente planejava a nossa viagem para o final do ano. Em 2018 foi um pouco diferente. A gente começou a planejar algo assim um pouquinho mais cedo, tipo feriado de maio, né, no feriado de agosto talvez. E nessa época um amigo nosso que já estava aqui na Austrália, na verdade ele estudou com o Joe. E nós temos o colegial juntos. Isso, no Brasil, o Edson. E aí ele mandou uma mensagem assim pro Joe, ele falou assim, nossa, japonês, você viaja para os Estados Unidos, vai para a Europa, e eu que moro aqui pertinho do Japão, você não vem pra cá Ele visitar? mandou uma mensagem brincando, assim, zoando, né? E aí nós pensamos assim, por que não? Aí eu fui pesquisar sobre a Austrália. Sim. Esse país aqui que é bem diferente, que é bem afastado de tudo. Né? Você pensa assim, nossa, mas é perto do Japão. Se for um voo direto, 9h30. Foi isso que nós pensamos. Tá perto do Japão, vou ali dar um rolê, passar um feriado e ver o que é. Tipo assim, parece ser um país bem bacana. Comecei a pesquisar bastante sobre a Austrália. Foi quando ela se deparou com a palavra intercâmbio. E sempre, não é a nossa regra, como é que fala? O nosso acordo é assim, quando a gente vai fazer uma viagem, é o Joe que pesquisa as passagens dele, que vai lá ver as passagens mais em conta. E eu fico com a parte de organizar o roteiro, alugar, né? No caso, reservar os hotéis e tudo. Então, quando ele falou assim, então, em maio nós vamos pra Austrália. Isso em 2018, né? Aí eu falei, beleza, então vamos começar a pesquisar. Comecei a pesquisar e tal, e aí veio intercâmbio na Austrália, intercâmbio. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E foi quando eu comecei a pesquisar mais a fundo, e aquilo começou a me dar sabe? Uma luz, assim, que eu falei assim, por que não ir pra Austrália? Não somente para passear e ficar uma semana, mas sim ter essa experiência de vida. Sempre foi, aí eu comecei a lembrar, sempre foi um sonho do meu marido, né? Há muitos anos atrás ele ficava falando de intercâmbio para mim e tudo, mas né, eu acabei cortando o sonho dele. Então por que não dessa vez? E foi aí, né? Nós viemos parar aqui, nessa terra dos cangurus. Verdade. Isso em 2018. Foi o ano que nós não viajamos, né? Não, viajamos pra Coreia. Não, só fomos pra Coreia, mas eu digo em dezembro, né? Sim. Nós não fomos pra nenhum lugar. Nesse ano a gente trabalhou muito. Nós entregamos o nosso apartamento, conversamos com os meus pais moram no Japão, minha irmã também. E eu conversei com eles pra ver também se seria, né, da vontade, da aprovação deles também, que isso é muito importante. Conversamos e os meus pais nos deram maior apoio, né, amor? E aí foi quando eles entregaram o apartamento deles, a gente entregou o nosso e a gente alugou um apartamento um pouquinho maior, mas para poder morar os 5 juntos, pra gente poder conseguir levantar um pouquinho mais de dinheiro para não vir para cá, né, despreparados também. Eu penso sobre isso hoje, é uma loucura, né? Praticamente, é um casal ali abrir mão de tudo que a gente tinha, praticamente já caminhando para uma vida mais estabilizada ali. Verdade. E aí abrir mão de tudo para viver algo novo, algo desconhecido, né? Então mas olhando para trás,
tipo assim, nós somos muito gratos por tudo que aconteceu. E como nós dissemos no começo do vídeo, 4 anos se passaram. E aqui Passou tão estamos rápido. nós, na Austrália, continuamos aqui, esse país que nós temos a cada dia aprendido a amar com o nosso país, né? Uhum. Foi essa a nossa história. Foi assim que a gente veio parar aqui. É um país, assim, muito, muito diferente do Japão. É um país maravilhoso. Multicultural. Verdade. Aqui realmente, assim, tem a questão de preconceito? Vamos falar a verdade. Tem. Mas eu não sinto aquela coisa assim, ai, a estrangeira. Porque tem tantos estrangeiros Acho que aqui, gente. o que eu acho muito mais legal, muito mais bacana, é que você provou que você é capaz de fazer algo e você falando a língua, vai pra cima e vai pra frente, que as coisas vão acontecer. Mas eu creio que isso é um papo para um outro vídeo. Sim. Se vocês quiserem saber mais sobre a trajetória, como aconteceu, o que aconteceu nesses 4 anos, o quanto nós gastamos, vocês deixam no comentário aí que nós vamos fazer um outro vídeo sobre isso, explicando, detalhando tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a Austrália, manda aí, deixa no comentário aqui embaixo, aqui em cima, aqui do lado, que a gente dá um jeito aí de esclarecer as ajudar dúvidas. vocês. E é isso, gente. A gente vai ficar por aqui, né? Muito obrigada por nos assistir. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like aí pra nós. Joinha. E comentem também, tá bom? Um beijo! É isso aí, tchau!